WhatsApp virou parte do dia a dia de todo mundo. E no mundo jurídico, ele também passou a ser uma peça-chave em processos cíveis, administrativos, criminais e também em investigações. Acontece que, na hora de pedir alguma informação à Meta Platforms, que é a empresa por trás do WhatsApp, muita gente acaba frustrada. Ou o pedido é negado, ou vem uma resposta dizendo que é tecnicamente impossível cumprir a ordem. Isso acontece porque nem sempre os advogados, juízes e demais operadores do direito sabem exatamente o que dá para pedir e o que não dá. E é sobre isso que vamos falar aqui. Fica até o final, porque eu ainda vou comentar um erro muito comum que pode arruinar o teu processo. A primeira coisa que tu precisa saber é que o WhatsApp usa uma criptografia de ponta a ponta. É como colocar um cadeado na mensagem antes de enviar, e só a pessoa que vai receber essa mensagem é que tem a chave para abrir. Funciona assim: quando tu escreve alguma coisa no WhatsApp e clica no botão de enviar, o aplicativo embaralha completamente a mensagem. Isso vale para texto, para áudio, para imagem, vídeo ou qualquer outro arquivo. Durante o caminho, passando pela internet, pelos servidores da empresa, ninguém consegue entender o que está escrito porque está tudo embaralhado. Mesmo que a mensagem seja interceptada, é praticamente impossível decifrar. O método para tentar ler a mensagem, conhecido como força bruta, que é aquele método que tenta fazer todas as combinações possíveis para tentar ali desvendar a chave de criptografia, isso ia levar milhares de anos com a tecnologia atual. Talvez esse cenário mude no futuro com computadores quânticos, mas hoje a criptografia do WhatsApp é considerada inquebrável. Então, na prática, só o remetente e o destinatário é que vão conseguir ver o conteúdo das mensagens. Além disso, essa mensagem criptografada, ela não fica armazenada indefinidamente nos servidores da Meta. Ela fica lá somente até que a mensagem seja entregue, no máximo por 30 dias. Por isso, não adianta expedir ofício à empresa Meta e pedir o inteiro teor das conversas ou o áudio enviado, mesmo que o juiz defira esse pedido, e nisso às vezes acontece, o juiz às vezes defere esse pedido. Esse pedido é impossível de ser atendido. Então, vamos deixar bem claro esse primeiro ponto. O conteúdo das conversas não vem para o processo, mesmo com ordem judicial. E repare que, se o advogado não sabe disso e nem o juiz, daqui a pouco vai ter um pedido do advogado, o juiz vai mandar uma outra ordem para a empresa, ainda com ameaça de prisão do diretor, e daí o tempo vai passar, todo mundo vai ter trabalho desnecessário, o processo vai se alongar sem necessidade e a conversa não vem para o processo. O WhatsApp também não fornece dados como nome e CPF, porque ele não exige essas informações para criar uma conta. O único dado de identificação pessoal que a plataforma vincula à conta é o número do telefone. E é a partir desse número que uma investigação consegue avançar, porque com uma ordem judicial, a operadora de telefonia responsável pela linha vai ser acionada. E, por lei, as operadoras são obrigadas a manter os dados completos do titular, como nome, CPF, o que permite, então, finalmente conectar a conta do WhatsApp a uma pessoa. Além do número de telefone vinculado, existem outras informações importantes. A Meta pode nos fornecer o que a gente chama de metadados. Deixa eu explicar o que é isso. Pensa assim: é como a gente olhar um envelope, uma carta fechado. Não dá para ler o conteúdo da carta, mas dá para a gente ver o nome, o endereço da pessoa que enviou, dá para ver quem foi, dá para ver o carimbo de data e lugar de onde que saiu a carta. Isso já dá uma boa pista, mesmo sem abrir a carta. Ou então, trazendo para um exemplo mais comum, mais atual, é como se a gente olhasse o histórico de chamadas do celular. A gente não vai ouvir a conversa, mas dá para a gente ver ali quem é que ligou, para quem, quando e quanto tempo foi de ligação. É possível também conseguir informações sobre o modelo do aparelho, sobre a versão do aplicativo. O número de telefone, como eu comentei, também dá o endereço IP e a porta lógica usadas no registro da conta e nos demais usos do aplicativo também.
E essa combinação de IP com a porta lógica cria uma espécie de impressão digital única para cada acesso. E o que que é esse tal do endereço IP que a gente sempre ouviu falar? Pensa na internet como uma grande rua. O endereço de IP seria como o número do prédio. Cada vez que um aparelho se conecta na internet, ele ganha um número que identifica de onde a conexão está vindo. Esse número muda de acordo com a rede usada. Então, se tu está usando a Wi-Fi de casa e muda ali para o código do celular, o IP também vai mudar. Com o IP dá para a gente saber qual é a operadora que forneceu aquela conexão e às vezes até a região aproximada de onde veio o acesso. E se o IP é como o número do prédio, a porta lógica é o que seria o número do apartamento. É por isso que, mesmo que vários aparelhos na sua casa, celular, televisão, computador, TV, mesmo que todos esses aparelhos compartilhem o mesmo endereço IP, o roteador consegue direcionar a informação para o aparelho e serviço certo. Cada um desses acessos usa uma porta lógica diferente, como se fossem apartamentos distintos dentro do mesmo prédio. Mas uma observação aqui. Imagina que tem uma festa lá no salão de festas do prédio, tem vários convidados, eles estão todos usando a mesma rede Wi-Fi, e ali alguém comete um ato ilícito, algum ato que precisa ser investigado. O WhatsApp, ele não consegue identificar qual o aparelho específico que acessou aquela conta em uma rede Wi-Fi compartilhada. Para chegar a essa informação, a investigação precisa de uma nova ordem judicial, dessa vez direcionada ao provedor da internet, como a Vivo ou a Claro. E para que o provedor da internet cumpra essa ordem, a gente tem que informar a porta lógica externa, que é fornecida pelo WhatsApp. A porta lógica é essencial porque ela serve como um filtro. Sem ela, se 10 pessoas daquela festa usaram a rede Wi-Fi e também o WhatsApp naquele mesmo horário, o provedor não iria conseguir saber qual dos 10 aparelhos é que fez o acesso. Com essa porta lógica é possível, então, isolar exatamente o dispositivo responsável. Também dá para pedir para a Meta os logs de acesso. Logs de acesso são como diários de presença do uso de um serviço. Pensa no registro de entrada no estacionamento. O funcionário vai anotar a placa do carro, horário e a vaga para onde ele foi direcionado. Então, trazendo isso para a realidade, a Meta pode nos informar data, horário, IP e porta lógica de cada conexão no período selecionado. Um outro caso, se a pessoa trocou de número de celular, nós também podemos ter esse histórico da mudança dos números. Também existe a possibilidade de acessar o histórico de sessões do WhatsApp Web, com informações sobre quando que a conta foi conectada ao determinado navegador, qual o IP que foi usado e qual o identificador do dispositivo. Identificador do dispositivo é um código único que o WhatsApp registra para reconhecer computador, um tablet ou celular que foi usado para acessar a conta via WhatsApp Web. É como se fosse o CPF do aparelho que entrou na tua conta. Cada dispositivo tem um número e o sistema guarda esse dado para saber exatamente qual que foi usado. Além disso, a Meta consegue dizer em quais aparelhos que a conta está logada agora e em quais ela esteve conectada recentemente. Isso vale para celular, computador ou tablet. Em contas do tipo WhatsApp Business, temos também acesso a alguns outros dados: o endereço cadastrado, a descrição comercial, o catálogo de produtos e informações de atendimento. E se o usuário fez transações pelo WhatsApp Pay, a empresa também consegue informar valores, datas, horários, meios de pagamento e dados básicos do remetente e do destinatário. Até mesmo a data de cancelamento da conta pode ser fornecida caso tenha sido desativada. Por outro lado, existem informações que o WhatsApp não consegue fornecer, mesmo com ordem judicial, além daquela questão das conversas que eu já falei lá no início do vídeo. O WhatsApp não tem como fornecer lista de contatos que a pessoa tem no celular, a lista de números bloqueados, o histórico de todos os grupos antigos, ele só tem dados completos dos grupos que estão ativos no momento. E claro, qualquer dado que exista localmente no aparelho, claro que o WhatsApp também não vai conseguir fornecer para a gente. Nesses casos, só uma perícia vai conseguir essas informações.
Um erro muito comum é pedir que o juiz determine a exclusão do WhatsApp ou o conteúdo antes de pedir a preservação dos dados. Se tu faz isso, e o juiz defere e manda a ordem, muitos registros vão desaparecer junto com a conta. Então, presta atenção aqui. A ordem correta é sempre pedir a preservação dos dados primeiro, como prevê o artigo 13 do Marco Civil da Internet. E só depois, então, é que se providencia a exclusão ou suspensão da conta, se for necessário. Imagina a seguinte situação: uma fraude, a vítima pede para o juiz para apagar, desde logo, a conta ali do golpista. O juiz concorda, no mesmo dia a conta some. Só que, junto com ela, vão embora todos os registros que poderiam ajudar a descobrir quem era o criminoso. Resultado disso: o processo civil vai perder a força e o processo criminal não vai nem conseguir começar direito, porque depois não adianta o delegado correr atrás dos dados, já era. O advogado ali, então, sem querer, ele acabou apagando também as pistas do crime. Falando em base legal, os pedidos do WhatsApp costumam se apoiar do Marco Civil da Internet. Também dá para usar alguns artigos do Código de Processo Civil e, eventualmente, se for o caso, alguns dispositivos do Código de Processo Penal. Ter essa fundamentação ajuda a evitar negativas com base em uma suposta falta de amparo legal. A forma de redigir o pedido faz toda a diferença. Então, evita fazer pedidos genéricos, como remover qualquer conteúdo relacionado ao assunto. Isso é um convite para receber uma resposta padrão, que é impossível localizar ele sem o identificador específico. Então, sempre que possível, use URLs, hashes ou outros identificadores. Deixa eu explicar o que são essas URLs e hashes. Quando tu pede para o WhatsApp, Facebook ou Instagram para remover um determinado conteúdo, eles só conseguem fazer isso se souberem exatamente qual é o material. A URL é como o número do assento no cinema. Ela aponta exatamente onde está aquele conteúdo específico dentro da imensidão da plataforma. Já o hash é como se fosse uma impressão digital de um arquivo. Cada foto, cada vídeo, tudo tem um código único, que é gerado ali por um cálculo matemático. Mesmo que seja copiado ou reenviado, essa espécie de digital ela continua igual. No caso de pedido de dados, defina o período de forma precisa, entre 10 de fevereiro e 20 de março de 2025, por exemplo. Especifica também exatamente o que precisa. É o histórico de sessões do WhatsApp Web, a lista de dispositivos, os logs de acesso e assim por diante. E nunca se esqueça de incluir a questão da preservação dos dados antes de qualquer bloqueio ou exclusão, como eu comentei antes. Em casos de proteção de menor, especialmente diante de conteúdo íntimo, é possível também de não só a remoção do conteúdo, mas também o bloqueio preventivo usando a tecnologia de hash que eu acabei de mencionar. E isso para impedir novas postagens do mesmo material. Isso está previsto no artigo 21 do Marco Civil da Internet e, nesse caso, não exige uma URL específica para cada repostagem, justamente para evitar que o material circule. Em resumo aqui, a Meta não fornece conteúdo das mensagens, porque apenas o remetente e o destinatário que podem acessar elas. 2. Ela não fornece o nome ou o CPF vinculado à conta, apenas ao número do telefone. Mas com esse número é possível identificar o titular por meio de uma ordem judicial a operador. 3. Ela informa o modelo do aparelho, a versão do aplicativo, os registros de acesso com data, hora, IP, porta lógica de cada conexão, o histórico de troca de número, sessões do WhatsApp Web informando IP, data, identificador do dispositivo, a lista de dispositivos conectados no momento ou recentemente. E, por fim, reforçar aquelas dicas para os advogados. Se for pedir a exclusão da conta, antes solicita a guarda dos dados para preservar a prova, já que a exclusão apaga os registros. As aquisições têm que ser específicas, indicando os metadados e os períodos desejados. Quando houver conteúdo a ser removido, é importante informar as URLs ou hashes para localizá-los. E nos casos que envolvam menores, é possível solicitar o bloqueio preventivo, impedindo novas publicações do mesmo material.